Agora eu tenho acabado de dizer que ele era a palavra. Agora um erudito pode se sentar e ler essa palavra até que ele simplesmente possa amarrar a sua mente de qualquer forma, veja, se ele desejar fazê-lo, porque ele é inteligente, brilhante. Tome um sacerdote católico, ou não tanto assim, como um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, um batista ou um presbiteriano ou algo, ele fará você pensar que você não sabe nada. Veja, quando se trata de conversar. O quê? Veja, porque ele o tem conhecido na carne, a palavra. Porém, a única maneira pela qual você é salvo é por conhecê-lo por revelação. Se eu puder tomar, eu posso tomar a doutrina presbiteriana e amarrar a você, pentecostal, até que você não perceba. Eu posso tomar a doutrina batista e mostrar a vocês, pentecostais, 1 milhão de coisas das quais vocês não sabem nada. Isso é correto? Mas não é isso. Essa não é a sua igreja. Essa não é a sua igreja. Sua igreja é Ele mesmo revelado. Amém? Vocês veem isto? E expresso pela própria palavra que Ele é Deus. Bem, como você pode dizer Pai, Filho e Espírito Santo, então, e ser batizado nisto? Pagãos. Correto? Como vocês podem dizer que conhecem a Jesus Cristo, Ele é a palavra, quando não há escritura na Bíblia, não há um lugar onde alguém, em qualquer ocasião, fosse batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? E vocês, povo do só Jesus, somente usando o nome Jesus para batismo? Eu conheço pessoalmente 4 ou 5 Jesuses, eu mesmo. Desse modo, vocês veem para que as suas denominações lhes guiam? São as trevas, a expressão de Caim, que trouxe frutos em lugar de sangue. Vem. Porém, a revelação vem através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria. E Paulo o conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje, é tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer, eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou batista, isso não significa nada. Eu sou católico, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado, a palavra a você, Ele é a palavra. E a palavra, como você sabe que ela é revelada, ela mesmo vive e se expressa através de você. Oh, as igrejas têm, há muito, esquecido essa grande revelação. Isso é correto. A revelação da verdade, elas a têm esquecido. Elas foram para... Agora, quando Lutero se levantou, ele era um grande homem. Ele tinha a revelação daquele dia. Porém, o que aconteceu? Um bando de ricos entrou cortes de cabelo, a escovinha moderna, como nós o chamaríamos hoje, e roquetas, e todas elas, eles se espalham ali, e a primeira coisa que você sabe, isto está ali. Essa é a expressão, se vocês tão somente conhecessem a numerologia da Bíblia, e soubesse o que Elvis ou Rick significa para a Escritura, exatamente como porque Jesus, você diz, não tem nada a ver seu nome, não tem? Esse nome só podia vir nestes últimos dias, para esta gente dos últimos dias, porque Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão, então Sarai para Sara. Porque ele mudou de Saulo para Paulo? Porque ele mudou de Simão para Pedro e assim por diante? Veja você, certamente que significa algo. Esse nome não podia ser falado até este dia. Essa é a razão pela qual nós temos esta coisa infernal
que nós temos na terra hoje por causa de tais coisas. Toda a raça humana está corrompida, está perdida, veja, e essa é a razão por que está. Notem agora, ele estava correto, ele estava em seus dias, Lutero, e ele tinha a revelação. Porém, tão logo que ele partiu, olhe o que eles fizeram. Wesley tinha uma mensagem, olhe o que se fez. Os antigos pentecostais primitivos tinham uma mensagem, e olhe o que eles fizeram. Eles reuniram um bando de homens, bem exatamente como a mesma coisa que Deus, pela graça, enviou a Israel uma coluna de fogo, um profeta, um sacrifício, e mostrou a si mesmo entre eles, e os trouxe para fora do Egito, através do Mar Vermelho. E eles quiseram uma lei, para que eles pudessem ter grandes dignatários, para que eles pudessem ter algo a fazer dentro disso. E o que eles fizeram? Eles foram deixados para vagar no deserto por 40 anos, e nenhum daquela organização jamais atravessou. Caleb e Josué, os únicos dois que não cederam e disseram: nós somos capazes de tomá-la, de olhar para a palavra de Deus. Cada um deles morreu no deserto, e Jesus disse que eles estavam eternamente perdidos, certo? Depois que ele havia mostrado as suas bênçãos e poder em suas eras, como Lutero, Wesley e assim por diante. Ele disseram, nossos pais comeram maná no deserto. E ele disse, e eles estão todos mortos, ou seja, eternamente separados de Deus. Seus cadáveres pereceram no deserto. Vem, eles estão mortos. Porém, eu sou o pão da vida que vem de Deus desde o céu. Eles não puderam ver isto. Eles simplesmente não puderam ver isto. Correto? A igreja tem há muito esquecido disto. Elas aceitaram mensagem intelectuais, quadro de membros, conhecimento, em vez da revelação da verdade da palavra. Agora olhem aqui, eles dizem hoje, você crê que Deus nos comissionou para ir a todo o mundo e curar os enfermos e pregar o evangelho e expulsar demônios? Sim, suponho que isso seja correto. Porém, vocês veem? Uma dama falando comigo outro dia, ela disse, bem, todas as igrejas estão em harmonia. Eu disse, não há nenhuma delas em harmonia com a outra. Havia católicos ali de pé. E eu disse, que me diz de você? Você é uma metodista e aquele é um católico. Estão vocês em harmonia um com o outro? Eu disse, este Papa veio para uni-los uns com os outros. Essa é uma boa coisa para todo esse tipo de gente. Porém, a Igreja de Deus não tem nada a ver com isso, nada. Ela está fora de todo o bando de gente. Correto? Sim, Senhor. Vocês desejam unir isso, e um crê nisso e outro em algo. Metodista requer aspersão, o batista requer imersão, e ambos negando o Espírito Santo em sua plenitude do poder. Eles disseram, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos. A Bíblia disse, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ali está a diferença, estão vendo? Isto é correto, estão vendo? E eles dizem, nós somos a Igreja Católica, nós começamos no princípio, nós fizemos isto. Os metodistas dizem, nós estamos baseados na Bíblia. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Agora, como fica isso? Estão vendo? Sim. As obras que eu faço, vós também as fareis. Cada criatura, cada pessoa que crê nele. Agora, como fica isso? Essas são suas palavras. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais falhará. Agora, como fica isso? Estão vendo? Isso simplesmente mostra. E é isto? É uma condição híbrida. Olhe aqui,
Você pega um grande e bonito grão de milho que é híbrido, e você pega esse milho híbrido, é um lindo milho. Porém, plante-o, o que você obtém? Um pequeno talo nasce deste modo e se torna amarelo e murcha completamente. Essa é a maneira que cada denominação fica quando está hibridada com palavras de homens misturadas com as palavras de Deus. Ela chegará até aos sinais e maravilhas e ao que Jesus disse sobre crer na palavra, e ela se torna amarela e dizem: nós não podemos aceitar isto, e voltam. Exatamente como todos aqueles outros espias fizeram, que atravessaram e olharam para Canaã. Eles vieram bem ali e disseram: oh, nós parecemos gafanhotos ao lado deles, nós não podemos vencê-los. Os amalequitas virão, todos estes, o que eles vão fazer? E eles voltaram. E Caleb e Josué, sendo de puro sangue, amém, pela palavra de Deus, sabiam que Deus dissera: eu vos dou essa terra. Eles disseram: nós somos mais do que capazes de tomá-la. E isso depende de onde você é nascido. Se você é nascido da palavra de Deus, a palavra de Deus tem as preeminências em sua igreja. É por isso que ele morreu. Esse é seu propósito, para que ele pudesse ser capaz de executar, de ter a sua preeminência operando em sua igreja. Deixe a palavra de Deus brilhar à frente primeiro, não importa o que algo mais pareça. Eu não me importo se os intelectuais dizem isto, aquilo e aquilo outro. Isto não tem nada a ver com ela. A palavra de Deus assim disse, e nós somos mais do que capazes de tomá-la. Se eu pregasse isso em minha igreja, o ministro me falou, disse, eu estaria pregando para 4 pilares na igreja. E eu disse, eu pregaria para isso. Sim, Senhor, a palavra de Deus assim disse, nós podemos fazê-lo, Deus disse para fazer. Amém. Oh, sim, eles justificam a si mesmos por isto. Bem, essa é a razão pela qual eles estão cegos à mensagem do tempo final. Nesses últimos dias, quando Deus está provando a si mesmo, eles tentam classificá-la como alguma espécie de espiritismo ou algo, do que eu a chamaria algo mental, uma ilusão ou algo dessa ordem. Veja, eles tentam fazê-la algo que ela não é. Exatamente como eles fizeram quando ele estava aqui. Quando Jesus estava aqui, eles o chamaram de Beelzebu, um adivinho. Agora eles dizem que é praticamente como uma telepatia. Vem, quando eles sabem que ele podia permanecer ali e olhar para as pessoas e discernir os próprios pensamentos que estavam em seus corações. A Bíblia assim disse. Bem, não diz o 4º capítulo de Hebreus: a palavra de Deus é mais viva e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e pode discernir os próprios pensamentos da mente? E ele era essa palavra. E quando essa palavra é preeminência no homem, a mesma coisa ocorre novamente, pois é a palavra. Amém? Vejam como vocês podem tropeçar nisto de agora em diante. Aí está tão perfeitamente claro. Vem, muito bem.